Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, secretário de missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, no continente da América do Sul, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. O altar do holocausto. Lemos em Hebreus capítulo 10 e versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. É preciso entender e crer que na cruz do Calvário o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Quando Deus mandou Moisés fazer o altar dos holocaustos, ele deu o tamanho e medida exata e o propósito. Lemos em Êxodo capítulo 27, versículo 1. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre, e os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Podemos notar que quando entramos no pátio do tabernáculo, o primeiro objeto que poderíamos ver dentro do pátio era o altar do holocausto. Em segundo, a pia. Em terceiro, estava o tabernáculo. E nós já passamos pela porta do pátio. Agora, paramos no pátio e, ao cruzar a sua porta, deparamos-nos com o altar do holocausto, que é o que vamos nos aprofundar e entender claramente sobre o altar do holocausto, sobre as 4 pontas ou chifres do altar no sentido de redenção, e ainda conhecer com profundidade o altar dos holocaustos, que é uma imagem do Calvário. Portanto, há perspectiva de que no altar do holocausto vamos entender mais ainda que se formou a primeira imagem a respeito da necessidade de redenção dos pecadores. Portanto, fomos redimidos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Aqui podemos ver que o altar dos holocaustos representa
a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos os sacrifícios representam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pecador percorria um caminho para ter os seus pecados perdoados. E o altar dos holocaustos e o rito dessa lavagem dos corpos dos sacerdotes na pia de bronze, isso vai nos trazer lições, como alguns símbolos apontam com impressionante precisão para a completude da obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa expectativa, iremos entender com mais clareza o altar dos holocaustos, onde temos a grande sublimidade de entender a relação simbólica das suas 4 pontas com a redenção provida pelo sacrifício vicário e por final, conhecendo profundamente o altar dos holocaustos, que revela uma imagem do Calvário para nós. Oramos a Deus, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo continue falando profundamente ao nosso coração. O altar do holocausto, a sua origem da palavra etimologicamente falando. O termo altar vem de um prefixo hebraico que significa ascendente, ou seja, aquilo que sobe. Nós aqui o descrevemos como uma oferta consumida no fogo. No Antigo Testamento, a fumaça do holocausto exalava um cheiro especial que subia pelos ares. Quando um ofertante entrava no pátio do tabernáculo, a primeira imagem a aparecer-lhe era a do altar dos holocaustos, mais conhecido como o altar dos holocaustos. A palavra altar sugere uma ideia de mesa levantada, visto que a imolação da vítima do sacrifício dava-se em cima do altar, ou seja, neste lugar, o sangue dos muitos sacrifícios eram derramados pelos pecados do povo. O altar tinha o seu modelo e também os seus materiais. A forma do altar era quadrada, seu lado interno era produzido com madeira de acácia e revestido com uma grossa camada de bronze ou cobre. O altar dos holocaustos media 2,25 metros de largura, mais 1,35 metro de altura. Ele tinha uma base alta e apresentava 4 cantos com 4 pontas em forma de chifres. Isso ajudava o sacerdote na administração da cerimônia, pois o animal ficava amarrado em um desses chifres para em seguida ser sacrificado. Tão logo o pecador passasse pela porta principal do pátio, ele teria que passar por alguns metros de distância pelo altar dos holocaustos. Assim, por meio do sacerdote, o pecador apresentaria a sua oferta de sacrifício ao Senhor nosso Deus. O modelo estrutural do altar apresenta-nos alguns símbolos preciosos, importantes acerca do sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A saber, primeiro, o altar dos holocaustos indica
o caminho de salvação para o pecador. No altar dos holocaustos, o pecador tinha seus pecados expiados. Aqui, o Calvário de Cristo tem um significado todo especial. O Cordeiro de Deus fez-se de oferta para expiar toda a culpa do pecador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme nós temos aqui em João capítulo 1 e versículo 29. Assim, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo suportou em nosso lugar o juízo de Deus sobre o pecado, fazendo-se pecado por nós. Tenha confiança na suficiência do sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo acontecimento da história que é histórico e espiritual é relevante em Cristo Jesus. Examinar isso em nosso coração de maneira sincera implicará nossa eternidade. 2. Os chifres do altar indicam um símbolo de poder, autoridade e proteção. Na Bíblia Sagrada, os chifres têm um símbolo de autoridade, poder e proteção. Esta simbologia estava presente no altar dos holocaustos e lembra-nos o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma proteção que o Senhor Jesus Cristo revelou no Calvário ou na cruz do Calvário. Jesus Cristo, a luz do mundo, é poderoso para salvar todos os homens, como está escrito, porque para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do adversário. Logo, o altar dos holocaustos era quadrado e seu lado interno era de madeira de acácia e revestido com bronze. As 4 pontas ou chifres do altar e o seu sentido de redenção. Aqui no Antigo Testamento apresenta uma linguagem que prefigura coisas e experiências presentes no Novo Testamento. De modo geral, a imagem das 4 pontas do altar dos holocaustos apresenta-se nessa perspectiva quando analisamos o sentido de redenção contido nessas pontas. As 4 pontas e a propiciação. O ato de fazer a propiciação, segundo o dicionário de Hauss, implica tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar a sua ira com sacrifício. E aqui nas Escrituras, o sangue do sacrifício era de um animal inocente. Quando o sacerdote imolava o animal e retirava-lhe o sangue no altar de 4 pontas, e com esse gesto ele estava fazendo a apresentação da oferta pelos pecados do povo. Isto é uma propiciação, ou seja, um modo de readquirir o favor de Deus. O evento era uma ação para apaziguar com realidade a ira de Deus, a fim de que a sua justiça e a sua santidade fossem manifestas e proporcionassem um perdão
eficaz ao pecador. As 4 pontas do altar do holocausto rememoram a morte de nosso Senhor Jesus Cristo como propiciação provida por Deus para cumprir o nosso pecado. Na cobertura desses pecados e manifestar a justiça divina, o Senhor tomou sobre si o nosso pecado, revelando-nos o ato gracioso do Senhor nosso Deus. As 4 pontas e a substituição. Aqui em Levítico, capítulo 16, diz muito acerca do sentido de substituição. Ele narra que o sumo sacerdote Arão colocava as mãos sobre a cabeça do animal para sacrificá-lo. Esse animal devia ser um macho sem defeito. Posteriormente, o sumo sacerdote confessava os pecados e as faltas do pecador arrependido a partir da oferta apresentada no altar dos holocaustos, com as 4 pontas. Logo, a oferta tomava o lugar do pecador. Foi exatamente assim que Jesus Cristo levou sobre si a nossa culpa, oferecendo-se na cruz em nosso lugar. Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa pena foi cumprida plena e cabalmente. As 4 pontas e a reconciliação. O altar era o lugar simbólico da reconciliação de Deus com o povo de Israel. Ali, uma vítima inocente era completamente queimada e consumida, restando apenas o sangue colocado numa pequena pia e encaminhado ao lugar santíssimo, o qual depois era aspergido sobre o propiciatório. Esse rito nos leva à cruz como o único lugar onde Deus se encontra com o pecador, a fim de perdoá-lo e reconciliá-lo mediante o sangue da expiação, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz, o Cordeiro inocente pagou a dívida do culpado e por isso podemos dizer: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. As 4 pontas e a reconciliação. A ideia de que a palavra nos dá é da libertação da prisão do pecado. Logo, redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa, o preço, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Aqui é importante ressaltar que o termo redimir aparece na língua grega com o significado de comprar e tirar fora do mercado, uma expressão retirada do comércio de escravos naquela época, ou seja, resgatar de uma vez por todas a pessoa da escravidão. Foi isso que Jesus fez por todos nós, quando nos libertou da escravidão do pecado. Logo, as 4 pontas do altar traz um significado de propiciação, substituição, reconciliação e redenção. O altar do holocausto é uma imagem do Calvário.
O lugar do sacrifício era o altar. No altar dos holocaustos, como visto anteriormente, as vítimas inocentes eram sacrificadas no lugar dos pecadores, segundo a doutrina do Antigo Testamento, confirmada no Novo Testamento. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O lugar em que foi cumprida de uma vez por todas tal realidade foi no Calvário, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele, o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito, foi sacrificado por amor a nós. O altar, o lugar de punição ao pecado. O altar dos holocaustos denota que todo o ato pecaminoso deveria ser punido. A santidade de Deus e sua justiça não deixam o pecado sem punição. Infelizmente, nos tempos atuais, muitos não gostam de ouvir acerca da gravidade do pecado e como Deus se ira com ele. É preciso afirmar que, semelhante ao altar do holocausto, o Calvário foi o lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Na cruz, Deus libertou-nos do pecado e proveu-nos eficaz salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois as Escrituras afirmam, porque o salário aqui em Romanos capítulo 6 e versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O altar, o lugar de esperança. A obra no Calvário foi muito superior e mais ampla do que a dos holocaustos, pois a partir dali o pecador arrependido ressuscita para uma nova vida de paz e alegria e esperança. A obra do Calvário traz-nos um chamado à ressurreição. Nossa vida manifesta agora todo o refrigério do Evangelho e da ação do Espírito Santo em nós. Por isso, o Calvário é um lugar de esperança. Portanto, o Calvário, ou o altar dos holocaustos, remonta o sacrifício, a punição do pecado e o lugar de esperança. Hoje, por exemplo, podemos entender que o pecador precisava no Antigo Testamento passar pelo altar dos sacrifícios para que fosse aceito diante de Deus, mas vimos também que Cristo é a oferta suficiente e eficaz para a expiação completa da nossa culpa. Em Cristo somos redimidos, comprados, justificados. Portanto, prestemos ao Senhor um verdadeiro sacrifício de louvor para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. E glória a Deus, porque Jesus é o nosso sacrifício expiatório. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.